Olá, esse é Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos. Olá a todos, e no episódio de hoje falaremos de House Mix, a importância da House Mix nos eventos de hoje e de sempre. Pois é, em tempos de pandemia, os eventos online vieram para ficar. Eles que já não eram uma novidade no setor e já vinham acontecendo de alguma maneira nas plataformas como Instagram, YouTube, eventos fechados, ou seja, empresas produzindo lives internas para o seu público interno e outras ações até com o público externo, acabaram ficando mais evidentes com a pandemia. Com a impossibilidade de aglomeração, muitas empresas resolveram adotar os estúdios como a sua nova casa. Pois é, mas eu não quero falar do todo do evento online ou do híbrido. Quero falar de uma área muito específica que há muito tempo rege os grandes eventos. É aquela caserna mágica onde você vê brilho, onde você vê gente com aquele headset na boca, todos parecem diretores, geralmente tem um que está dirigindo tudo, mas o mais importante é dali que os sonhos são comandados, sim. Sim, dali a casa da mixagem ou a House Mix faz tudo acontecer. E eu queria falar um pouco sobre esse assunto. Eu me lembro das minhas primeiras houses, quando eu comecei a participar dos eventos corporativos, e isso finalzinho dos anos 90, me lembro de ver reunido aquele monte de equipamento, parte de luz, som, enfim, e outras tantas traquitanas que existiam, as mesas de corte de vídeo, a gente está falando de projeção e não de LED, e aquilo tudo era muito fascinante. Eu sempre gostei de técnica e foi ficando muito claro para mim que aquilo era um desafio, porque o mercado de técnica do Brasil, pelas histórias que eu ouvi, pelo que eu vi, ele deu um salto nos anos 90 e foi incrível porque as empresas, principalmente de São Paulo e algumas aqui do Rio, pelo que eu me lembro, elas trouxeram coisas de fora e coisas simplesmente sensacionais, assim, novos consoles de áudio, mesas de corte, câmeras, projetores, e os projetores ao longo dos anos sempre evoluindo até ter a concorrência dos painéis de LED, mas a House Mix foi um lugar que mexeu com a cabeça dos produtores de eventos, ou produtoras, né? Temos diretoras de house, vou falar sobre isso. E, de qualquer maneira, é a mágica que acontece ali. Todo o grande cerne passa não só do palco para o público, como da House Mix para o público. E é curioso falar desse assunto. Aqui no podcast, que tem uma direção para produtores, para profissionais de eventos, eu acredito que a maioria das pessoas saibam o que é a House Mix. Podem não saber o funcionamento, sua montagem, enfim. Eu acho que o podcast tem essa missão de informar o que é um elemento ou outro na área de eventos. E a House, por si só, ela de fato comanda, não só no corporativo, mas uma House Mix de um show ou de festival, as houses de festival, enfim, está ali todo o cerne, né? Que está ali todo o centro, todo o comando da operação, quase tudo parte dali. Quando uma banda está no palco, a referência de operação dela é o gestor do monitor, né? Que é o retorno da banda, ou é a house lá na frente, que também está comandando não só a parte de som, como efeitos de luz, efeitos especiais e as telas de LED hoje muito presentes nos grandes shows mundo afora. Não muito diferente, o mercado corporativo, como eu já disse em outros podcasts, incorporou essa temática muito lúdica, né? E eu queria falar de um exemplo recente, um exemplo muito interessante, foi a House para Fortnite na BGS 2019. A gente montou um cenário de Fortnite, então a gente tinha uma tela LED com muita vida, um palco com a apresentação do querido Max Benassi e da Mari Grazioli, também maravilhosa no palco. Eles atuaram de uma maneira muito forte para não só segurar os fãs, mas como para entreter os fãs.
Mas tudo era ligado a House Mix, porque dali partiam os insights e os comandos. Na época, a Bianca Ferro dirigiu essa house, ela fez toda a parte artística pra gente, e dali partiam os comandos de cena para as telas, os áudios, enfim. Então, muito do show que acontece, tanto no corporativo como em ações de live marketing como essa, elas têm a House Mix como o ponto central, assim, é o centro nervoso de fato, que dialoga o tempo inteiro e supre a necessidade dos artistas ou dos apresentadores quando estão no palco. Então, pensar na house é pensar como o cérebro distribuindo as funções vitais para o corpo. E para falar desse assunto, House Mix, eu convido o meu querido head de produção e parceiro, Ronaldo Maciotti. Ronaldo, diz aí a sua experiência com House Mix. Pois é, Vlad e meus caros amigos de eventos. Eu considero a House Mix o coração e o pulmão de um evento. A Manpower bombeia para as áreas críticas toda a energia da plenária e as mesas digitais controlam todos os efeitos visuais, sonoros e perceptivos do evento. Os mais simplórios definem como uma estrutura feita para abrigar o sistema de controle da sonorização e da iluminação. Não é só isso. Dizer que esses órgãos vitais para o funcionamento de um evento são simples estruturas de controle é errar rudemente a importância desta área. Na House Mix estão talvez os técnicos que mais estudam eventos, que mais se atualizam, pois a todo momento temos novidades e inovações nestas áreas de som, luz e projeções, além de efeitos diversos. Para quem não sabe, já houve uma época em que para alterar as cores de uma plenária, por exemplo, você tinha que mudar as gelatinas manualmente, só para ilustrar a evolução. Hoje, tudo é programado pelos engenheiros e técnicos dentro da House Mix. São milhares de monitores e configurações, quilômetros de cabos que se conectam perfeitamente e quase que magicamente aos olhos dos leigos. Por isso, mesmo com 30 anos de eventos, me é impossível descrever o quão importante é uma House Mix. Mas eu poderia definir como a Casa dos Magos. Nos vemos no próximo Minuto Maciotti. É isso, Ronaldo tocou num ponto muito legal, a atualização desses profissionais. As empresas trazem equipamentos o tempo todo, a indústria lança equipamentos o tempo todo e os nossos técnicos correm atrás o tempo inteiro para aprender a manusear esses equipamentos, não só para operar, mas para poder oferecer o melhor que as empresas de eventos na área técnica oferecem para todos nós, produtores de eventos. Realmente é a casa dos magos. Por exemplo, eu montei Fator X Live 2020 e o 2019, mas em 2020, onde eu fui gestor de produção, da produção geral, eu pude ver a montagem e precisei ver a montagem não só na parte cenográfica como na parte técnica. E me lembro de passagem de cabo por baixo de calha, túnel, grua entrando para palco, grua do lateral, enfim, uma série de detalhes, projetores de retorno, telas de retorno, uma House Mix construída numa arquibancada com 3 andares, mais de 25 assentos, equipamentos diversos e um querido diretor de house, nesse caso o paulistano muito bem informado e técnico, Reginaldo Charada, fica aqui meu abraço inclusive, comandando uma operação junto ao diretor artístico que dava a voz da operação. Nesse caso, desse evento especificamente, como o palco precisava de uma direção artística e tinha um comando, o comando partia do nosso diretor artístico, seguido pelo Charada que fazia o comando de toda a operação. Então é uma casa mágica de fato. O House Mix é um espaço onde tudo acontece e que precisa ter, por parte dos produtores, uma visão de importância, porque é dali que você tem um evento com muito sucesso ou com um tremendo problema para se resolver caso tudo dê errado. E acredite, muitas vezes eles dão errado. E é isso, essa história de acertos e erros, ela cabe em outro podcast. Eu acho que vale a pena trazer essa referência, porque é importante saber que a falta de programação, a contratação correta de uma empresa com equipamentos corretos e técnicos capazes pode gerar um problema muito grande. E acredite, muita gente passa por isso. Eu mesmo já dei a infelicidade de tomar sustos durante eventos e eventos importantes internacionais.
Então, levar a sério a contratação do seu fornecedor é o que mais importa para um evento de sucesso, seja ele técnico ou não, mas no caso da House, uma boa empresa de técnica, e no Brasil não faltam boas empresas, é o que interessa. É isso, gente. Vamos lá, muito obrigado por essa audiência. Nos vemos no próximo Foco em Produção. E para fechar o Foco em Produção, queria convidá-los a nos seguir no Instagram, @focoemproducal, e que fiquem atentos ao nosso novo canal no YouTube. Sim, em breve teremos uma websérie com o patrocínio da querida Inac Live, do querido Miguel Soiret, ele que nos atende, a mim e Ronaldo, como parceiro de eventos, fornece serviços. Ele está vindo com a gente numa nova empreitada e eu queria convidar a todos que nos acessem lá no YouTube, Foco em Produção, e nos sigam no @focoemproducal no Instagram. Vejo vocês na próxima semana. E esse foi Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos.